Pense comigo. Há nomes que ecoam pela eternidade, nomes que carregam autoridade, poder e glória. Há nomes que fazem o inferno se agitar, que desestruturam as forças das trevas e anunciam o agir de Deus. Mas existe um nome que, quando pronunciado, provoca tremor nos reinos espirituais. Um nome que representa a fidelidade, a força e o zelo do próprio Deus pelos seus filhos. Este nome é Miguel, o arcanjo do Altíssimo, o defensor do povo de Deus, o guerreiro celestial que lidera exércitos contra o mal. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Eu sou a sabedoria, e este é o canal Histórias de um Sábio. Que alegria imensa poder estar com você em mais um encontro cheio da presença de Deus. Hoje eu declaro sobre a sua vida que o Senhor dos Exércitos vai te fortalecer, que toda força do inferno que se levantou contra você será derrubada, que o mesmo Miguel que guerreia no céu se levante em teu favor e te dê vitória sobre as batalhas que tens enfrentado. Antes de começarmos esta revelação poderosa, quero te convidar. Inscreva-se agora no canal Histórias de um Sábio. Deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força espiritual. Porque o que vamos estudar hoje vai abrir os seus olhos para entender o poder de Deus que age através dos seus anjos. Agora, feche os seus olhos, levante as mãos aos céus e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos neste momento. Te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra e por tua verdade que liberta. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo visite cada lar agora. Que haja libertação, cura e restauração. Que toda mente cansada seja fortalecida e que toda alma abatida seja revestida de esperança. Abre, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos os segredos do reino e a profundidade do teu poder. Fala conosco através deste estudo e que o exemplo de Miguel, o teu guerreiro celestial, nos ensine a permanecer firmes nas batalhas espirituais da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora sim, prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir pode mudar a maneira como você enxerga o mundo espiritual. A Bíblia menciona o nome Miguel em diversos momentos decisivos, e cada vez que ele aparece, é como se o céu estivesse respondendo diretamente às forças das trevas. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, a palavra revela que Miguel é chamado de um dos principais príncipes, e ele vem em auxílio de um anjo que lutava contra o príncipe da Pérsia, uma representação espiritual das forças malignas que atuavam por trás de um império terreno. Pense nisso. Enquanto Daniel orava e jejuava, um conflito espiritual acontecia nos céus. A resposta de Deus já havia sido enviada, mas foi resistida por 21 dias, até que Miguel entrou em ação. Isso nos mostra que por trás das nossas lutas visíveis há uma batalha invisível. E o nome de Miguel representa o socorro de Deus quando as forças do mal tentam impedir as bênçãos de chegarem até nós. Miguel não é apenas um anjo, ele é o arcanjo, o comandante das milícias celestiais. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, João tem uma visão impressionante. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Essa passagem não é apenas simbólica, ela é profética. Mostra que o mal tenta constantemente se levantar contra o reino de Deus, mas o poder de Miguel, sob a autoridade do Altíssimo, o vence completamente. Imagine essa cena, os céus em guerra, o exército de Deus contra as forças do inferno. O dragão, que é Satanás, tentando dominar, mas sendo derrotado pelo poder divino manifestado através de Miguel. É por isso que o inferno treme ao ouvir esse nome, porque ele representa a vitória de Deus sobre todo principado e potestade. Mas quem é realmente Miguel? Será que ele é um ser criado, um mensageiro ou algo ainda mais profundo? As Escrituras nos revelam que Miguel é o defensor do povo de Deus. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, o texto declara: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Isso significa que ele tem uma missão específica,
proteger os escolhidos, intervir nas guerras espirituais e agir quando o povo de Deus é atacado. Há estudiosos que interpretam Miguel como uma figura celestial de Cristo antes da encarnação, pela forma como ele exerce autoridade. Fala em nome de Deus e luta pelas almas. Outros estudiosos, porém, veem Miguel como um anjo poderoso, criado para liderar os exércitos do Senhor, sem confusão entre ele e o Filho de Deus. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa. Miguel representa o poder do céu em movimento, o braço forte de Deus em ação contra o mal. Irmão, imagine o que acontece quando você ora e o seu clamor sobe ao trono de Deus. Enquanto você fala com o Senhor, os céus se movem, anjos são enviados. E Miguel pode ser o comandante dessa operação divina que vem para quebrar correntes, desfazer laços e libertar vidas. Quantas vezes você já sentiu que estava lutando contra algo invisível, uma força que te puxava para baixo, que tentava impedir seu progresso espiritual? Saiba que nesse exato momento há uma guerra acontecendo nas regiões celestiais. E o nome de Miguel, que significa quem é como Deus, é um grito de guerra no reino dos céus. Esse nome não é apenas uma identificação, é uma declaração de fé, uma proclamação de que ninguém se compara ao Senhor. E é justamente essa verdade que faz o inferno tremer. Miguel é um reflexo da autoridade divina, da fidelidade de Deus e da certeza de que o mal jamais prevalecerá. Quando ele se levanta, demônios fogem, cadeias são quebradas e o nome de Deus é exaltado. Em Judas, versículo 9, encontramos uma das passagens mais enigmáticas sobre Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Esse versículo revela algo extraordinário. Miguel é poderoso, mas a sua força não vem de si mesmo, vem da autoridade de Deus. Ele não confia no próprio poder, mas no nome do Senhor. Isso nos ensina algo essencial. O verdadeiro poder espiritual não está em quem nós somos, mas em quem nos enviou. E é por isso que o inferno treme, porque Miguel é a lembrança viva de que nenhuma força pode resistir àquele que age em nome do Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, guarde isso no coração. O mesmo Deus que enviou Miguel para proteger Daniel, o mesmo Deus que o levantou para lutar contra o dragão, é o mesmo Deus que te protege hoje. E quando você ora, o céu se move em teu favor. Por isso, se você está enfrentando lutas, perseguições, enfermidades ou tribulações, não tema. Levante sua cabeça e declare: "O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza." Assim como Miguel defende o povo de Deus, há anjos acampados ao redor daqueles que o temem. O inferno pode rugir, mas o nome de Miguel lembra a Satanás que ele já foi derrotado. Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a sabedoria que provém da palavra de Deus." João capítulo 17, versículo 7. E permaneça comigo até o final, porque nas próximas partes nós vamos mergulhar mais fundo na história de Miguel, entender suas batalhas, seu papel nas profecias do Apocalipse e a mensagem espiritual por trás do nome que o inferno teme pronunciar. Quando falamos de Miguel, não estamos falando de um simples anjo. Estamos falando do comandante supremo das forças celestiais, aquele que, nas sombras do invisível, enfrenta os exércitos das trevas para proteger o plano divino e os filhos de Deus. Em Daniel, capítulo 10, encontramos uma das cenas mais misteriosas e reveladoras da Bíblia. O profeta jejuava e orava, buscando compreender visões sobre o futuro. Durante 21 dias ele esperou, até que um mensageiro celestial apareceu dizendo: "Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim." Daniel 10:12. Mas aquele anjo revela algo assustador. "Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me." Daniel 10:13. Aqui o céu se abre e nós vemos um vislumbre da guerra espiritual. O mensageiro celestial foi impedido. Sim, impedido.
por uma força demoníaca territorial, uma potestade que dominava a região da Pérsia. E foi Miguel, o príncipe guerreiro, quem interveio. Miguel não é um anjo comum. Ele é chamado de um dos primeiros príncipes, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Ele é o arcanjo, aquele que luta pela nação de Israel, mas também pelo propósito de Deus na terra. Enquanto muitos dormem, Miguel e seus exércitos lutam nas regiões celestiais, confrontando demônios que controlam governos, ideologias e nações. Cada decreto maligno que tenta se levantar contra o povo de Deus encontra do outro lado a espada flamejante de Miguel. Ele não fala muito nas Escrituras, e isso é significativo. Miguel age, intervém, defende. Ele é a expressão da autoridade divina em batalha. Apocalipse capítulo 12 nos mostra o clímax dessa guerra cósmica. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava, e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 7, 8. Essa é uma das passagens mais poderosas de toda a Escritura. Miguel enfrenta Satanás em pessoa e o derrota. O dragão é lançado fora, expulso dos céus para a terra, e é a partir daí que o inferno treme. O nome de Miguel, que significa quem é como Deus, é em si um grito de guerra espiritual. É como se a cada vez que Miguel se levanta, o universo ouvisse esse brado. Quem é como o nosso Deus? Nenhum. Nenhum se compara a ele. E é por isso que o inferno teme esse nome. Porque ele representa o poder incontestável da soberania divina, o eco da autoridade do próprio Deus nas batalhas invisíveis. Muitos teólogos entendem que quando Miguel aparece, ele representa a autoridade direta do Filho de Deus, o Cristo pré-encarnado, não como uma equivalência ontológica, mas como uma manifestação da liderança divina na guerra espiritual. Ele é, portanto, símbolo e agente da vitória. Aquele que faz com que o inferno recue, que as legiões do mal caiam por terra e que os céus proclamem: o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo se estabeleceram. Quando você ora, quando você jejua, quando você se consagra, você está, sem perceber, ativando o exército de Miguel. Há batalhas que você nunca verá, mas que são travadas em seu favor, e há vitórias que você experimenta sem entender, porque Miguel interveio. Por isso, não subestime o poder do nome que carrega em oração. Quando você diz Senhor dos Exércitos, há milhares de anjos se posicionando, e entre eles Miguel, o general celestial. Há algo misterioso acontecendo no mundo espiritual. O mesmo Miguel que lutou pelos céus nos dias de Daniel, o mesmo arcanjo que derrotou o dragão em Apocalipse 12, está se movendo novamente. As Escrituras anunciam, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Essa profecia fala de um tempo de angústia sem igual, um período em que as forças do mal se manifestarão de forma intensa. Mas antes que a escuridão se espalhe completamente, Miguel se levantará. Ele é o sinal de que Deus ainda está lutando pelo seu povo. Hoje, o mundo espiritual está em ebulição. Guerras, confusões, ideologias distorcidas e ataques contra a fé. Tudo isso é reflexo de uma batalha invisível que já começou. E o nome de Miguel ressurge como símbolo de resistência celestial. Quando Miguel se levanta, algo muda na atmosfera. Os planos do inimigo são desmascarados. As trevas perdem terreno. E o povo de Deus é fortalecido para permanecer firme. Miguel é o anjo do conflito final. Ele não aparece para consolar. Ele aparece para guerrear. Quando ele entra em cena, é porque o tempo chegou. E Deus está para agir com poder e juízo. Por isso, quando você escuta que o inferno treme diante do nome de Miguel, entenda: não é por causa da criatura em si, mas pelo poder que o nome carrega, o eco da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Miguel é o reflexo da fidelidade divina. Ele representa a garantia celestial de que nenhuma força das trevas prevalecerá contra a igreja. E há algo ainda mais profundo. Apocalipse 12 nos mostra que, após a vitória de Miguel, o céu declara:
Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Ou seja, a vitória de Miguel é o anúncio da manifestação do reino. É o prelúdio da volta de Cristo. Quando Miguel se levanta, é como se o céu dissesse: preparem-se, o rei está voltando. Hoje, a batalha continua. Mas enquanto você ora, adora e permanece fiel, Miguel está posicionado, vigilante, intercedendo, combatendo por cada propósito que vem de Deus em sua vida. E quando o inferno tenta te derrubar, lembre-se disso. Você não luta sozinho. Há nomes que ecoam na eternidade. Nomes que carregam poder, autoridade e peso espiritual. Mas há um nome que, quando é pronunciado, faz o inferno estremecer. E esse nome é Miguel, o nome que pergunta: quem é como Deus? Essa pergunta é a essência de toda a guerra espiritual. Desde o início, Lúcifer quis ser como Deus, quis subir ao trono, quis ser adorado. E foi justamente esse desejo que o lançou para fora do céu. E quando Miguel se levantou, ele não veio com discursos ou argumentos. Ele veio com uma declaração divina. Quem é como o nosso Deus? É por isso que o inferno treme. Porque Miguel não luta por si mesmo. Ele luta pelo nome de Deus. Ele representa o que o diabo mais teme: a autoridade da verdade e a vitória já decretada. O nome de Miguel não é apenas uma identidade angelical, é um manifesto de fidelidade. Cada vez que ele aparece, o universo se curva diante da soberania do Criador. Ele é o eco da glória divina, o guardião do altar, o protetor do propósito, o guerreiro da eternidade. Em tempos de medo, de caos e de silêncio espiritual, o nome de Miguel surge como um lembrete celestial. Deus ainda está no controle. Deus ainda reina. Deus ainda tem seus exércitos em marcha. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém vê. Talvez as forças espirituais do mal estejam tentando sufocar sua fé, minar sua esperança, apagar o fogo que há em você. Mas hoje, essa palavra vem como um sopro profético. Miguel está se levantando a seu favor. A batalha pode parecer longa, mas o céu não está em silêncio. Há um mover invisível, há anjos em marcha, há espadas flamejantes sendo erguidas. E o inferno sabe. Ele sabe que quando Miguel se move, as cadeias se quebram. Ele sabe que quando Miguel chega, os decretos do inimigo são anulados. Ele sabe que quando Miguel é liberado, o próprio Deus está em ação. Por isso, declare sobre a sua vida: o Senhor dos exércitos é comigo. O Deus de Israel me dá vitória. Quem é como o nosso Deus? A fé não é ausência de guerra, é certeza de vitória. E Miguel é o lembrete eterno de que a vitória pertence ao Senhor. Quando o inferno treme, não é por causa do medo do anjo. É porque ele reconhece o selo da autoridade divina sobre quem foi enviado. E hoje, essa mesma autoridade repousa sobre aqueles que servem a Cristo. Você é guardado, protegido e sustentado pela mesma força celestial que luta sob o comando de Miguel. Então erga sua cabeça, ore com autoridade, clame com fé e lembre-se: o mesmo Deus que enviou Miguel para lutar por Daniel, para enfrentar o dragão e para proteger o seu povo, é o Deus que luta por você hoje. O inferno pode gritar, o inimigo pode rugir, mas o nome de Miguel e o Deus que ele representa fará tudo calar diante da glória do Altíssimo, e ao final de tudo, quando o último toque da trombeta soar e os céus se abrirem em glória, Miguel estará lá, à frente dos exércitos de Deus, declarando com voz de trovão: quem é como o nosso Deus? E nesse dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e o inferno saberá pela última vez que o nome que faz tremer o inferno é o nome do Senhor dos Exércitos.